A região metropolitana do Rio de Janeiro reúne 73% da população do estado. São 12 milhões de pessoas que respondem por 66% do PIB estadual. No entanto, a distribuição de renda e a qualidade dos serviços públicos nesse território são desiguais. E o limite para promover mudanças está na capacidade de os governos se articularem. O Rio em Foco está no ar. Com o objetivo de instituir um modelo de governança para a região metropolitana e coordenar as políticas urbanas do Estado do Rio e dos municípios, foi criada no ano passado a Câmara Metropolitana de Integração Governamental do Rio. O diretor executivo da Câmara, Vicente Loureiro, e o deputado estadual Luiz Paulo são os nossos convidados de hoje. Nossa reportagem ouviu o professor da PUC, César Romero Jacó, que publicou um atlas socioeconômico da região metropolitana. Vamos ver o que ele diz. Uma segregação socioespacial na cidade que nós não nos damos conta. O clima de camaradagem nas relações interpessoais, facilitado pelas praias, parques, Maracanã, Sambódromo, essas áreas todas, nos possibilitam uma convivência muito harmoniosa na cidade. Mas esta convivência harmoniosa não deve, de modo algum, esconder as desigualdades existentes na cidade. A região metropolitana é muito desigual. O propósito não é fazer denúncia, mas o que se vê é que ela é muito desigual. E essa desigualdade não é boa para ninguém. Não é boa para as pessoas no andar de cima da sociedade e muito menos para o andar de baixo. Então, uma boa cidade, uma cidade sustentável hoje no mundo, é aquela cidade, enfim, em que as desigualdades são menores e que, portanto, todos possam viver e aproveitar da cidade do melhor modo possível. A articulação entre os governos pode contribuir para essa diminuição da desigualdade, que é um tema recorrente quando a gente fala sobre desenvolvimento. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que essa articulação na região metropolitana é fundamental. Fundamental, porque você vai dar um profundo foco, né, em decisões que vão ser mais abrangentes, né, que vai atingir o conjunto dos municípios metropolitanos. Não é possível você discutir, por exemplo, transportes sem ser de forma metropolitana. Hoje você vê um município gastar algum recurso em determinada direção, o outro em outra, e essas políticas não estão articuladas. Acabamos de ver aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro, investimentos brutais que não foram sequer consultados os municípios limítrofes. A mesma coisa se dá no saneamento básico. Essa crise hídrica, ela tem a dimensão de mostrar também claramente que não há articulação metropolitana. Porque todo mundo imagina que quem seja o gestor das bacias hidrográficas seja a SEDAI, e não é. Teria que ser a Secretaria do Ambiente, mas reconhecendo cada realidade de cada município. A saúde passa pelo mesmo caminho. Se nós tivéssemos uma compra unificada de medicamentos hospitalares em escala, e se comprasse, por exemplo, dipirona em grande quantidade, o Estado comprasse, e servisse para todos os municípios, o preço desabaria e teria muito menos corrupção. Então essa gestão metropolitana é fundamental, é o vovó viu a uva para se ter melhores resultados e para se diminuir essas diferenças sociais. Mas se demorou muito tempo, era uma discussão que estava inclusive no Supremo Tribunal sobre como criar essa governança. A questão é essa, como fazer? O deputado tem toda a razão, é necessário que a gente faça essa articulação, que integre as políticas setoriais e que, mais do que integrá-las também, em alguns casos, faça uma visão mais complementar
e suplementar entre elas, mas o difícil é como você fazer com que os entes da federação atuem de forma integrada. A gente, em alguns casos, pontualmente, num determinado recurso, um programa que tem um recurso vultuoso, se consegue fazer. Mas eu entendo que desde a Constituição de 88, que foi uma Constituição marcadamente municipalista, essa possibilidade de convívio entre entes no território metropolitano ou em outras regiões ou aglomerações urbanas ficou muito difícil de praticar. Continua difícil no mundo inteiro, não é um privilégio só nosso, não. No mundo inteiro é complicado compartilhar poder. Mas no nosso caso a gente ficou aí esse tempo todo, o Estado do Rio resolveu extinguir o seu organismo metropolitano, outros mantiveram, mas muito enfraquecidos. E aqui no Estado do Rio de Janeiro, quando no governo Marcelo Alencar ainda foi proposto, o senhor era vice-governador, foi proposta a restabelecer a região metropolitana para tratar dos assuntos de interesse comum, do saneamento e do transporte principalmente, foi movida uma ação direta de constitucionalidade sobre a competência de quem seria desses serviços, e isso durou esses anos todos, foi 97, né? Até agora, no ano passado, é que o Supremo decidiu sobre como tratar isso. E determinou, e aí que eu acho que é a novidade, que vai ajudar a gente a mexer com isso com mais eficiência, é que daqui para frente a concessão, a gestão dos serviços públicos de interesse comum no território metropolitano tem que ser compartilhado entre o Estado e os municípios. E como vai ser na prática, no Estado do Rio de Janeiro, esse arranjo? Bom, nós estamos concluindo um projeto de lei a partir do que se decidiu nesse acórdão do Supremo Federal sobre essa ação direta de constitucionalidade e também sobre o Estatuto da Metrópole, que foi votado e editado agora em janeiro desse ano. E com isso elaboramos um projeto de lei. O governador vai conversar com os prefeitos para depois enviar à Assembleia Legislativa para que a gente possa, então, regular essa matéria nos diversos aspectos que devem ser tratados na governança e no planejamento das regiões metropolitanas. E aí a bola vai estar com a Alerj. E eu vou soltar fogos de artifício, né? Porque quando eu cheguei aqui na casa, e já tem muito tempo, Vicente, 12 anos, talvez lá pelo segundo ano, eu apresentei um projeto de lei para criar o Plano Diretor Metropolitano, exatamente para se poder discutir essa governança metropolitana. O projeto foi sancionado, virou lei, foi muito festejado, né? Mas, sob o ponto de vista objetivo, não aconteceu. E daria para acontecer, independente da decisão do Supremo, porque o Supremo ele decidiu sobre a governança, sobre competência, mas ter um plano diretor não precisava de decisão do Supremo. E seguramente a agência metropolitana, quando criada, terá que fazer esse plano. Não importa qual seja o nome, seja plano diretor, plano estratégico, o nome que vai se batizar não tem o menor significado, mas que haja um planejamento dessas ações metropolitanas para orientar os investimentos e para orientar, inclusive, o uso do solo, que é profundamente anárquico. Cada município legisla na sua autonomia numa direção e continuará a legislar, porque continua a ser autônomo. Mas pelo menos se tiver diretrizes para seguir e dizer assim para ele, olha, se essas diretrizes foram seguidas, respeitada a sua liberdade, existem recursos no Ministério da Cidade, existem recursos e, quiçá, em um fundo contábil da região metropolitana, né? Aí o prefeito vai se encantar mais e as câmaras de vereadores também de querer ser mais partícipe dessas questões. Um grande vetor pode ser o arco metropolitano, né? E a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossos convidados de hoje são Vicente Loureiro e o deputado Luiz Paulo. Para melhorar a mobilidade urbana na metrópole e atrair investimentos para a região, foi inaugurado o Arco Metropolitano. Mas, segundo especialistas, para que o arco cumpra sua função, é preciso proteger a rodovia da ocupação desordenada de seu entorno. Vamos acompanhar.
Gradativamente, se nós não tomarmos essas medidas, as vias vão acabar se inviabilizando como vias de transporte. As estradas vão passar gradativamente a qualidade de avenida e de avenida vão para ruas. É o destransporte. E isso é uma coisa que, dentro do planejamento do Estado, nós estamos muito preocupados. Nós estamos fazendo, nesse momento, com o apoio do Banco Mundial, o PELC, que é o Plano de Estratégia Logística e Cargas, e esse é um dos assuntos que nós estamos nos detendo, estudando como é que a gente pode encaminhar uma solução para isso. Agora, certamente, a solução legal sempre é uma solução fundamental, e para isso, evidentemente, será muito importante que os deputados estaduais possam também, vamos dizer assim, vislumbrar esse tipo de questão. Nós falávamos no bloco anterior justamente desse processo de governança, articulação e discussão. Como a gente pode incluir também esse tema do arco metropolitano nessa discussão? Eu acredito que governança e planejamento são como irmãos siameses. É necessário que estejam trabalhando juntos, um instrumento do outro, uma ferramenta para que o outro funcione, principalmente num ambiente com entes da federação com distintas competências e poderes, às vezes até poderes também sobrepostos. Mas o que eu queria dizer por que eu estou falando isso? Porque no caso do arco, esse é o problema. Nós temos que tratar do arco para que ele possa cumprir a sua função, né, e de ajudar no desenvolvimento da região metropolitana, principalmente nessa sua zona periférica, de estabelecer oportunidades de emprego para a população e de distensionar, de tirar a pressão sobre o núcleo metropolitano e essa demanda de mais de 2 milhões de pessoas vindo da periferia para o centro todo dia, que é insustentável. Mas eu acho que a gente tem que fazer, criar um plano, né, como disse o deputado, estabelecer por lei, e eu acho que esse é o papel da governança, permite isso, e o Estatuto da Metrópole assegura isso, da obrigatoriedade de fazer por lei o plano, transformar a lei num plano, para que possa ter controle efetivo, ter punição quando não cumprido, mas é principalmente para que a gente possa ter uma ação integrada dos órgãos diversos do Estado, dos municípios, para fazer com que essa potencialidade do arco de fato aflore. Agora, eu não sou tão receoso, porque olha a Dutra, né, 60 anos, tem um monte de espaços verdes. A lógica da ocupação também não sou tão... não fico com tanto temor. A ocupação clandestina, irregular, ela também segue uma lógica econômica. Ela não acontece em qualquer lugar. Ela acontece onde tem ônibus, onde tem vida econômica, oportunidade, algum nível de oportunidade. Então, mas porque nessa apresentação que foi feita, falou-se muito de áreas da Dutra e outras rodovias do estado do Rio de Janeiro, em que a cidade cresce para dentro da rodovia e aí inviabiliza qualquer possibilidade de expansão. E se falou muito do modelo de São Paulo, em que você tem essas vias defendidas, em certa forma, desse tipo de ocupação. No território metropolitano, nas áreas que foram conurbadas inicialmente, houve sim uma extensão sobre a faixa de domínio, com edificações, mas você vê a duplicação da Dutra, ela conseguiu ser feita, né? O que não conseguiu é fazer com que o tráfego local, né, o tráfego sub-regional, não deixasse de passar por ela. Esse é que é um problema. Mas ela conseguiu ser duplicada, até onde ela foi duplicada, dentro da faixa de domínio. Eu acredito que não é essa a questão central. É preciso tomar cuidado, não deixar fazer uma ocupação que comprometa e que degrade o ambiente, põe em risco a vida ou a própria ampliação da estrada, sem dúvida. Mas o ponto principal é fazer com que a gente consiga juntar as energias dos atores diversos envolvidos, até da iniciativa privada, para que o processo de ocupação das áreas vocacionadas num arco vocacionadas para o desenvolvimento, possam ter o seu destino. Porque nem todas as áreas do arco também são vocacionadas para isso. Tem restrições ambientais, problemas de acesso, enfim, não é uma receita assim tão clara e objetiva. É preciso estudar, olhar a matéria e definir com clareza as regras e fazer cumpri-las. Eu tenho muita concordância com a visão do Vicente Loureiro. O Delmo falou num plano estadual de logística e carga, né, financiado com o dinheiro do Banco Mundial. Independente de eu conhecer ou não um plano, eu acho isso ótimo. Né? Por quê? Porque a gente só pensa aqui no transporte de passageiros. Né?
que é o mais precário de todos. E precisa, para o Estado ter desenvolvimento econômico, ter uma logística apropriada. E ter uma logística metropolitana, né? Até porque, em tese, carga não é para transportar em estrada, né? Cá entre nós, carga para transportar sobre trilhos, né? Mas é bom que tenha. Bom, isso é uma questão. Claro que uma estrada visa, primordialmente, o transporte de longa distância, tanto de passageiros quanto de cargas. Para isso é uma estrada. Estrada não é avenida nem é rua. Olha, se essa estrada tiver uma faixa de domínio que preveja o hoje e o amanhã, que essa faixa de domínio não seja ocupada irregularmente por ninguém, né? Como tem sido na Dutra, na Brasil, na 040, a faixa de domínio é respeitada. Né? Então, esse plano de logística também está respeitado. Né? Agora, qualquer via é atrator de pessoas, de indústria, de comércio e de moradia. Esses eixos, historicamente, sempre se conurbam. E tem que acontecer isso mesmo. Você tem um eixo de transporte, as pessoas vão chegar em torno dele. É a história. Foi assim com o nosso trem. Né? O que precisa é que essa chegada tenha um planejamento de uso do solo, para respeitar as vocações. Tem áreas que sejam industriais, outras sejam residenciais, outras não têm ocupação nenhuma. Mas como é que a gente faz, por exemplo, quando acontece o que está acontecendo com Itaboraí, em que você tem uma expectativa de crescimento enorme por conta do Comperj e, de repente, esse investimento não se realiza da forma como se esperava e aí vem o empobrecimento da cidade e todo um processo de decadência dos habitantes. No Rio já aconteceu isso algumas vezes. São duas questões absolutamente distintas. Nós estamos falando em planejamento de um rodoanel, né? Previsão de indústria, previsão de comércio, previsão de moradia, previsão de nada, áreas verdes, proteção aos ecossistemas, etc. Isso é o planejamento. Ora, Comperj é outra história. Lá tem a BR-101, que está com a sua faixa dominada. Ninguém construiu dentro da BR-101. Aí se alocou lá um complexo petroquímico, que no tempo virou refinaria. Milhares e milhares de pessoas foram trabalhar lá na implantação. De repente, a Petrobras entrou em crise e ficou tudo parado. Aí Itaboraí se transformou numa cidade fantasma. Isso é outra história. Não, eu estou citando como exemplo... Mas não se invadiu a faixa de domínio. Não, eu não estou falando que se invadiu. Itaboraí também nunca foi um exemplo de planejamento urbano, de definição correta de uso do solo. Todo esse crescimento, como também já aconteceu lá em Macaé, se deu de uma forma absolutamente anárquica. Mas, na verdade, a gente está falando de cidades que estão no entorno do Rio de Janeiro, em que essa ocupação acontece. A favelização é um processo que avança pelas vias e avança pelas rodovias também. É muito nesse sentido. Quer dizer, quando você faveliza uma cidade, quando há decadência econômica, essa ocupação ela fica mais complicada. E aí o custo de se tirar essas pessoas de lá é muito maior. Né? Eu acho que tem... Para concluir, para a gente ir para o próximo. Nós temos que trabalhar, como diz, o povo diz popularmente assim, fritar o peixe com o olho no gato. Quer dizer, uma decisão de fazer um complexo petroquímico como esse, que depois virou uma refinaria, incita diversos parceiros, pessoas que querem trabalhar, vender produtos, se estabelecer, aproveitar o frenesi que um investimento, uma obra desse tamanho coloca, né, para as pessoas. Isso é uma coisa. Então, isso exige, às vezes, muitas decisões pragmáticas de natureza pessoal, no negócio e dos governos também. O drama que eu acho que a gente viveu no Comperj, que a gente não conseguiu equacionar, teve importante esforço, a Caixa Econômica participou, o BNDES, diversos órgãos de governo, estadual, municipal, mas a concertação, teve um consórcio de municípios do Conleste, mas conseguir fazer com que a gente estabeleça um planejamento
e respeite esse planejamento, estabeleça o que é estruturante e que tem que ser feito de qualquer maneira, né? Que são as obras que, se não fizer, vai dar problema, ou tomar os cuidados, por exemplo, que a própria Petrobras toma em outras obras, por causa da certificação ISO 9000, e etc., ela faz com que não contrate terceirizados, ou só contrate determinadas condições muito seguras. Quer dizer, no Comperj isso não aconteceu. A gente não conseguiu orquestrar esse processo. Aí, quando dá um revés como esse, uma crise, né, a situação toda se deflagra. As pessoas começam a quebradeira de geral, de pequenos negócios, as pessoas começam a desistir, a feverização aumenta. Então, eu acho que é mais um exemplo que você cita do que a falta de planejamento, de concertação é capaz de gerar, mesmo quando você tem um grande e belo investimento, que é fazer uma refinaria, principalmente um complexo petroquímico. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A sociedade civil também está engajada no desenvolvimento da região metropolitana. Inaugurada em 2013, a Casa Fluminense se dedica a discutir políticas públicas que promovam a igualdade, o aprofundamento democrático e o desenvolvimento sustentável dessa região. Nossa reportagem conversou com Pedro Strozenberg. Vamos ver o que ele diz. Nós escolhemos a região metropolitana por entender que os processos de políticas públicas são muito integrados, né? É difícil, a gente não pode construir processos fragmentados, isolados entre os municípios. E, ao mesmo tempo, o desafio de pensar determinadas agendas que fazem sentido a partir de um desenho, de um recorte metropolitano. E hoje, para a gente, a Câmara Metropolitana é uma grande referência de atuação, um grande espaço de atuação. Então, uma das nossas propostas já era isso, a criação de uma instância metropolitana para pensar a agenda pública. Uma segunda agenda que a gente propõe também nos nossos documentos é a criação de um plano diretor metropolitano. Isso também já tá em curso. Então, algumas iniciativas estão assim colocadas. Tem outros desafios que ainda precisam e estão esperando da agenda pública uma resposta mais consistente. A questão, por exemplo, dos transportes, né, da mobilidade, do deslocamento, é uma agenda fundamental. A questão da Baía de Guanabara, né, com um grande eixo, uma grande conexão de municípios da região metropolitana, também é uma agenda importante. A questão da letalidade na Baixada, né, uma outra agenda que a gente considera como uma das mais importantes, prioritárias. Né, o processo de um redesenho da engenharia do desenvolvimento, quer dizer, que diminua, que crie polos, né, centros na região metropolitana, que evite que as pessoas se desloquem numa proporção insustentável dentro da política pública, né, e crie mais riquezas e mais desenvolvimento local. Então, são agendas que estão no nosso portfólio. A gente espera que esse debate metropolitano ganhe força, ganhe fôlego, ganhe prestígio dentro do governo e, sobretudo, na nossa parte, na sociedade civil. Falou-se ali de segurança pública, que também é um tema que está totalmente integrado, né? A segurança de impacta na segurança dos demais municípios. Como isso vai ser tratado dentro dessa governança? No projeto de lei que estamos concluindo e vamos consultar os prefeitos e depois enviar para apreciação da LERJ, o tema da segurança, o tema da saúde e outros temas sociais não foram incluídos. O Estatuto da Metrópole e a DIN tratam dos temas do desenvolvimento urbano. Então, nossos procuradores acabaram por fazerem, desenhar um projeto de lei que fica ligado ou vinculado a essa temática do desenvolvimento urbano. Leia-se saneamento, transporte, mobilidade, uso do solo, resiliência, os temas que estão afetos até a questão do desenvolvimento urbano. Esses outros são muito importantes, interagem, não há como a gente não compreender isso. Eu creio que, do ponto de vista do plano diretor que estamos contratando, ele não vai fazer parte. Mas eu não tenho dúvida que quando você reúne um conselho deliberativo com prefeitos e governador, reúne um conselho consultivo com representantes da sociedade, do poder legislativo, do setor empresarial, das ONGs, órgãos de classe, não tem dúvida que esses temas, pela presença deles
na região vão aparecer e vão exigir decisões, tomadas de iniciativas, ajustes em algumas políticas. Eles só não farão parte do plano diretor e digamos, do portfólio das ações da agência metropolitana que está sendo criada para tratar de desenvolvimento urbano metropolitano. O objetivo é esse. Agora, por que esse tema a questão metropolitana é tão difícil de tomar corpo, de ganhar voz? A gente falou do movimento da Casa Fluminense, quando o Fórum e a Casa Fluminense se reuniram, a gente conseguiu trocar uma série de experiências para que eles conhecessem também qual era a discussão que estava dentro do governo. Mas por que esse é um tema tão complicado? O tema é complicado porque nós vivemos num país que cada um olha para o seu umbigo e não para um todo mais amplo. Eu participo do Conselho do Plano Estratégico da cidade do Rio de Janeiro e tenho estado presente em todas as reuniões que sou convidado, a não ser na abertura, que lá teve presente o secretário Sérgio Rui Barbosa. Depois jamais eu vi o Estado presente. E o gestor da cidade do Rio de Janeiro é do mesmo partido do gestor do Estado. O gestor pretérito e o atual. Por que será? E o plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro, de outro lado, não considerou a cidade dentro da metrópole. Por que será? Porque é mais fácil para o gestor olhar para o seu umbigo, para o seu território, e não olhar o território como um todo, né? Então, esse imediatismo, né, é que tem que ser alterado. A Constituição de 88 deu uma força muito grande à autonomia dos municípios e tirou do Estado, né, a autonomia de legislar, por exemplo, sobre o uso do solo, que passou a ser da Câmara dos Vereadores. Então você veja quantas coisas foram acontecendo que provocaram esse afastamento, né, de uma estratégia maior. Não sei se você sabe, mas na Constituição de 88 chegou a ser discutido se deveria ser incluso na Constituição a possibilidade de criação do Estado metropolitano. Quarto poder. Né? Mas que depois foi tirado da ordem, que também não sei nem se seria ideal. A questão ideal. Pensando aqui, conversando sobre o tema, também essa ideia que a gente tem do público, de que se é de todo mundo, não é de ninguém, e nessa lógica da Câmara Metropolitana e da agência vai totalmente ao contrário, quer dizer, todo mundo pode trabalhar numa solução conjunta para todo mundo. Essa troca, essa mudança de modelo talvez seja um avanço que a gente está tentando promover. Né? Eu acho que também o Supremo, sob certo aspecto, ele foi sábio na sua decisão. Porque quando ele diz assim que a Câmara, a agência, enfim, não importa o nome que esteja, ele vai tratar do desenvolvimento urbano, né, do uso do solo, do saneamento, da habitação, do transporte, da logística, do meio ambiente, etc, etc. Ele está dando um enfoque de organização territorial. Exatamente. E desfigurando a característica de ser Estado metropolitano. Porque se também tratasse da segurança, da saúde, da educação, era um Estado metropolitano. E aí ia ter uma inibição constitucional. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim e esse é um tema que provavelmente vai se repetir ao longo desse ano no Rio em Foco. Obrigada, Vicente, obrigada, deputado, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimentorj@lerj.rj.gov.br. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.